convidamos o Dr. Lucchetti para a apresentação do tema A influência do passe espírita no crescimento de cultura de bactérias. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao convite da comissão organizadora. Estou muito feliz de estar aqui, em Alagoas, compartilhando esse momento com vocês. Acredito que cada vez que o Mednesp acontece, a gente percebe que ele tem se aperfeiçoado cada vez mais, as discussões têm sido cada vez mais de alto nível. A gente, pela primeira vez, teve uma sessão, vai ter, na verdade, temas livres. Então, tudo isso vai agregando o valor acadêmico, o valor científico para o nosso congresso. Eu vou falar um pouquinho de um estudo que ele foi feito lá na Santa Casa de São Paulo, uma associação entre a EMS São Paulo, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de São Paulo, enfim, uma série de instituições que eu vou citar um pouco adiante. O que a gente quis ver foi o efeito do passe espírita no crescimento de culturas bacterianas. Esses são os autores: eu, Renato Ferreira de Oliveira, Juliane Piaseschi de Bernardim Gonçalves, Sueli Mitoi Ueda, Lícia Maria Genemi Missa e Alessandra Lucchetti. Esses foram os responsáveis. Esse artigo ele foi submetido à publicação recentemente. A gente ainda aguarda uma revisão do parecerista. E eu vou começar com uma breve introdução para vocês, depois vou descrever a metodologia de uma forma mais extensa e os resultados. Bom, a gente sabe que a medicina complementar cresceu significativamente nas últimas décadas. Isso faz parte já da rotina médica, Cerca de 40% dos pacientes acabam utilizando algum tipo de terapia complementar na medicina. É um número bem alto se comparado com números antigos. Destes, pelo menos 13% usam algum tipo de tratamento espiritual. E esse é um estudo americano, para a gente ver que no Brasil deve ser até mais do que isso. Então, vou definir primeiro terapias energéticas, segundo a literatura vigente. De acordo aqui com Miles, eles pretendem utilizar campos energéticos que teriam impacto no organismo humano. A ideia é essa. Essas terapias envolvem a utilização de imposição de mãos. Então, dentre diversos tipos de terapias energéticas, a gente tem a imposição de mãos. E alguns exemplos marcantes são o Reiki, já bem disseminado na prática médica, Qigong, toque terapêutico, também uma prática de enfermagem, Jorei, e o passe espírita encontra-se em uma terapia energética, segundo a conceituação. Breve relato do espiritismo. Eu sei que é chover no molhado, ainda mais num congresso como esse, mas terceira religião em número de adeptos no Brasil traz as seguintes terapias: prece, fluidoterapia, caridade, educação espiritual, desobsessão e marcando aqui o passe espírita. O passe espírita, de acordo com o espiritismo, resulta em uma troca de fluidos e energias provenientes do médium, de bons espíritos ou de ambos. A terapêutica espírita, apesar de ainda não totalmente estudada, e a gente vê uma carência de estudos rigorosos avaliando a eficácia dessa terapia, mostrou resultados promissores em uma recente revisão sistemática. A gente publicou uma recente revisão na revista Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, é a revista mais importante de saúde complementar e alternativa do mundo. Atualmente está com impacto de 5. E a gente publicou exatamente uma revisão sistemática mostrando que as terapêuticas preconizadas pelo Espiritismo, elas possuem resultados indiretos marcantes. E por isso estudos nessa área deveriam ser cada vez mais comuns na literatura médica. Diversos estudos envolvendo fluidoterapia mostraram resultados positivos. O que é interessante é que existem diferenças entre imposição de mãos com intenção e sem intenção. Outros estudos mostraram o efeito da imposição de mãos no crescimento de células e inclusive bactérias. Existe um estudo com Reiki em bactérias. Então, a nossa ideia era, poxa, se existe um estudo com Reiki, por que não fazer um com o passe espírita? Então, como objetivo básico, avaliamos o crescimento bacteriano em 2 grupos de culturas submetidas, a primeira ao passe espírita e a segunda à imposição de mãos.
Então a gente queria criar vamos dizer assim, uma imposição de mãos placebo versus o passe espírita, em 4 situações diferentes. Como a gente viu que a intenção pode ter um significado, a gente resolveu ver a intenção também. Grupo sem intenção, grupo intenção em inibir o crescimento, intenção em promover o crescimento e influência negativa. Eu vou explicar posteriormente o que é isso. E comparar com um grupo controle sem imposição de mãos. Então, em resumo, foi um grupo com imposição de mãos, sem o caráter de passe espírita, um segundo grupo com o passe espírita e um terceiro grupo em que foi as bactérias crescendo a livre curso, sem nenhuma imposição de mãos. Isso ocorre porque também há muita gente que fala, olha, só de ter imposição de mãos já há crescimento bacteriano. Então a gente queria diluir esse efeito. Então foi um estudo experimental realizado na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo entre abril e junho de 2011. Essa foi a nossa coleta. Esse é o laboratório de microbiologia lá da Santa Casa de São Paulo. A gente teve total liberdade para fazer a pesquisa, o pessoal de lá foi muito aberto à realização dessa pesquisa, o que é importante porque a gente sabe como é difícil realizar pesquisas nesse tipo de terapêutica. Nossa hipótese de trabalho básico foi que o crescimento das culturas bacterianas submetido a diferentes tipos de imposição de mãos variava de acordo com o tipo de intenção e a fé dos participantes. Essa era a nossa hipótese de trabalho. Esses foram os 3 grupos que foram avaliados para testar essa hipótese que a gente tinha. Primeiro, como eu falei anteriormente, era o grupo do passe espírita. Então a ideia era realmente ver passistas espíritas. A gente utilizou médiuns da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a FEESP, pelo menos 2 anos de experiência, mas a gente vai ver que a experiência foi muito maior do que isso, e maiores de 18 anos. Segundo grupo em imposição de mãos, a gente pegou pessoas do staff do hospital, ou conhecidos, parentes dos pesquisadores, maiores de 18 anos que não pertencessem à religião espírita. Essa era a primeira coisa marcante nesse grupo em imposição de mãos. A segunda era sem conhecimento prévio de técnicas de imposição de mãos, reiki, jorei ou toque terapêutico. Então eram pessoas, vamos dizer assim, leigas, que não tinham conhecimento de imposição de mãos e não professavam a mesma religião dos passistas. O grupo controle, ou sem imposição de mãos, foi a análise do crescimento bacteriano a livre curso, sem nenhuma imposição de mãos. Procedimentos experimentais ainda. As culturas de bactérias elas foram randomizadas e alocadas nesses 3 grupos. As amostras de bactérias foram colocadas em tubos idênticos, com meio de cultura e colocadas sem identificação e com os tubos abertos. Então os tubos eles ficavam abertos e eram randomizados para os grupos de imposição de mãos, passistas ou sem imposição de mãos. A gente utilizou um notebook com fones de ouvido, então eles tinham aqui um notebook, era um fone de ouvido e eu vou explicar um pouco mais por quê. Ele foi usado para permitir os participantes que escutassem e pudessem ver esses vídeos. Então aqui é uma foto do estudo, né? A gente vê o notebook com fones de ouvidos, uma voluntária, aqui a orientação à voluntária, a gente vê o fone de ouvido nela. Aqui era a prateleira onde ficavam os tubos depois eles eram abertos e ela aplicava a imposição de mãos ou o passe, dependendo do grupo. Assistia vídeos aqui no notebook, que é a mesma foto com outra voluntária. Todos os voluntários que estão aparecendo nessa foto deram autorização para a gente vincular as imagens a títulos ilustrativos científicos. Um detalhe é que os médiuns espíritas podiam preparar-se antes das sessões por 5 minutos para fazer relaxamento e preces. A gente deu um preparo, foi até solicitado por eles um preparo maior antes. O passe ou imposição de mãos foram feitas por 10 minutos de forma consecutiva. Então eles ficavam 10 minutos lá aplicando o passe ou a imposição de mãos, a uma distância de 10 a 15 centímetros dos tubos das culturas bacterianas. As sessões experimentais foram conduzidas entre 8 horas da manhã e 3 horas da tarde. Utilizamos alguns questionários, os participantes preencheram uma escala de bem-estar,
essa escala era visual, de 0 a 10, contendo questões de bem-estar, paz, felicidade, bem-estar espiritual, nervosismo e irritabilidade. Os grupos aplicaram ou passe ou imposição de mãos com as luzes apagadas. Então, na verdade, foi para aumentar a concentração deles, para que eles não ficassem dispersos na sala. Apesar de não ser aquela sala que eu mostrei, aquele era o laboratório propriamente dito, a gente fez numa sala restrita, mas mesmo assim a gente optou por utilizar as luzes apagadas. Como eu falei, durante 10 minutos e em 4 situações diferentes. A primeira situação a gente chamou de sem intenção. O que era basicamente? Assistir a um vídeo sobre a produção industrial do álcool combustível. Bem interessante esse vídeo, viu? Imagina como eles ficaram felizes com o vídeo. Na verdade, foi exatamente para mostrar para eles que não tinha que ter nenhuma intenção naquilo. Inclusive, a gente falava para eles que iriam ser feitas perguntas a respeito do vídeo depois. Então, eles focavam, eles prestavam atenção realmente no vídeo. Então, não foi dada uma intenção própria, uma intenção solicitada para eles. O segundo seria a intenção de inibir o crescimento. Então, o que a gente falou para eles? Todos eram bactérias, tá? A gente falou no segundo. Participantes eram instruídos a matar as bactérias. A gente falou, olha, são bactérias nocivas à saúde do indivíduo, vocês têm que matar essas bactérias, vocês têm que impedir que elas cresçam, elas são ruins para a saúde. E eles assistiram a um vídeo com aspectos da natureza e um som relaxante, sem conotação religiosa. Então, um som relaxante, um som natural, mais para eles entrarem em sintonia, mas sem uma conotação religiosa, sem imagens religiosas. Isso tanto para o grupo Imposição de Mãos, quanto para o grupo do Passe Espírita. Terceiro, intenção de promover o crescimento. Então, eles eram instruídos a promover o crescimento de células. A gente não falava bactéria, para que eles não tenham aquela imagem negativa da bactéria. Então, a gente falava, olha, são células, a gente queria que vocês crescessem essas células. Eles viram o mesmo vídeo com aspectos da natureza e o som relaxante, sem uma conotação religiosa. O último, que foi com impacto negativo, existem diversos estudos que falam que o impacto negativo é ruim, né, na saúde dos indivíduos, a gente tem pesquisas clínicas mostrando isso. O que a gente fez foi pegar um filme Resgate do Soldado Ryan, os 10 primeiros minutos, que é uma carnificina total, exatamente para ver se isso influenciava no crescimento das bactérias, na imposição de mãos deles. Nenhuma intenção foi solicitada novamente. Aqui então é uma participante aplicando o passe espírita. Então a gente vê aqui a sala que foi feita, né, com persiana fechada, luz escura, etc. A bactéria utilizada, a gente contou com o apoio lá do Departamento de Microbiologia da Santa Casa, então a gente utilizou essa bactéria que foi a E. coli ATCC. O agente foi inoculado em tubos de ensaio que continham 5 ml de meio TSB, e para cada condição investigada optou-se pela utilização de 3 tubos. Então, se vocês forem ver na figura anterior, tem 3 tubos por sessão, então foram 3 tubos para cada um. Isso ocorreu no intuito de aumentar a confiabilidade e aumentar o tamanho amostral. As culturas finalmente foram armazenadas em uma incubadora, 37 graus Celsius, também lá da Santa Casa. Os inóculos foram reavaliados após 48 horas e depois de uma semana dos experimentos. Foi utilizada para análise a escala de Macfarlane, que é padronizada pela Nefelobach aqui no Brasil, já validada em estudos científicos, para determinar a intensidade da multiplicação bacteriana nas culturas. Então aqui é a incubadora, essa é uma das colaboradoras lá do Departamento de Microbiologia. A gente vê aqui, após a aplicação, né, terça-feira, o tipo de tubo, etc. A utilização da escala de Macfarlane, né, a avaliação do crescimento bacteriano. E, depois da análise de uma semana, as culturas foram semeadas em meio agar-sangue para testar a viabilidade das cepas. Muitas vezes as cepas elas não são viáveis, então elas têm que ser descartadas. Então o que a gente viu foi a viabilidade delas. Então as amostras bacterianas não viáveis, após uma semana, foram excluídas do estudo. Análise estatística,
Então, os dados coletados foram inseridos no SPSS 17. Dados demográficos para os grupos foram comparados usando teste T, variáveis contínuas, Q quadrado, categóricas. Utilizou-se o procedimento estatístico One-Way ANOVA para determinar as diferenças entre os grupos, passe, imposição de mãos e controle, para o crescimento de culturas após 48 horas e após uma semana. Foi utilizada então a análise post-hoc de Tuck e Kramer, que foi a mais adequada para a nossa amostra, para aumentar a homogeneidade e normalizar os dados. Como se tratavam de dados que não tinham uma normalidade, foi transformado em Z-score antes das análises. Foi adotado um P menor que 0,05 e o intervalo de confiança 95%. Como resultados, primeiro a gente selecionou 12 passistas espíritas e 12 para o grupo imposição de mãos. Devido a problemas pessoais, um passista e 2 do grupo imposição de mãos não compareceram ao estudo, o que levou a gente a ficar com uma amostra final de 11 passistas e 10 não passistas. 3 tubos por participante foram utilizados para cada condição, como eu havia falado antes. Então, o grupo em posição de mãos aplicou 3 tubos por vez, então 3 sem intenção, 3 para inibir crescimento, 3 para promover crescimento e 3 para influência negativa. Então, a gente usou diversos tubos de ensaio. Começar a falar um pouco dos resultados. Quanto aos dados sociodemográficos, primeira comparação de grupos passistas e em posição de mãos. Os passistas tinham média de 51,8 anos, predominantemente mulheres, 72,7%, e tinham 16,2 anos de experiência aplicando o passe espírita. Então, a gente vê que são grupos bem experientes. O grupo em posição de mãos possuía 35,1 anos. A gente já nota aqui uma diferença de idade quando comparado ao grupo passista. Então, 35 a 51. Isso provavelmente está embutido aí no fato de serem passistas experientes e predominantemente mulheres, 80%, o que não deu diferença para outro grupo. Havia também uma predominância de mulheres. Quanto ao bem-estar desses participantes que aplicaram a imposição de mãos ou o passe. Bem-estar geral, a gente viu que o grupo passista possuía melhor bem-estar geral, relatava melhor bem-estar geral, relatava melhor paz interior, felicidade era igual, bem-estar espiritual, curiosamente, era igual, irritabilidade era menor no grupo passista, preocupações também era menor no grupo passista. Aqui a análise, por meio do ANOVA, o que a gente viu basicamente foram diferenças para inibição do crescimento bacteriano. A gente vê com P de 0,01, tamanho de efeito aí de 14,8, mas não para as outras situações. Então, a gente achou diferenças para inibição do crescimento, mas não para promover crescimento, grupo sem intenção ou impacto negativo. Isso com 48 horas. Então, para inibição do crescimento, houve diferença estatística entre o grupo controle e o grupo passe. Então, o grupo passe conseguiu inibir o crescimento mais do que o grupo controle, P de 0,002, e entre imposição de mãos e o grupo passe. Então, inclusive, o grupo passe ele foi diferente do grupo imposição de mãos, ou seja, não é só a imposição de mãos que importou aqui. Avaliamos também após uma semana para ver se esses resultados eram fugazes ou se eles tinham uma consistência, eles se mantinham ao decorrer do tempo. O ANOVA mostrou diferenças também para a inibição do crescimento, P de 0,03, tamanho de efeito 11,8, mas novamente não para as outras situações, promover crescimento sem intenção ou impacto negativo. No teste post-hoc, a gente viu que a inibição do crescimento houve diferença estatística também entre o grupo controle e o grupo passe. Então, tinha diferença entre o crescimento a livre curso e o crescimento com o passe, e entre imposição de mãos e passe. Novamente, diferença entre só impor a mão e ter, vamos dizer assim, uma conexão espiritual. Esse aqui é o nosso gráfico, mostrando exatamente essas diferenças. E como discussão, a gente pontua aqui que a influência das terapias de biocampos, energéticas, no crescimento de diferentes tipos de células
tem sido um constante foco na literatura científica. Existem trabalhos com células-tronco, existem trabalhos com bactérias, existem trabalhos em células humanas, etc., tentando ver se a imposição de mãos tem influência nisso. Entretanto, estudos em culturas bacterianas são escassos na literatura. A gente tem poucos estudos, como aquele estudo com Reiki, etc., mas ainda são poucos estudos. Em um estudo recente, Rubik e colaboradores analisaram a influência do Reiki em culturas bacterianas. Então, é esse estudo aqui, que foi publicado no Journal of Alternative and Complementary Medicine, que é um jornal importante na área de medicina complementar. E eles viram que no contexto de cura, então eles pediam para ter um contexto de cura no Reiki, as culturas bacterianas cresceram quando aplicado o Reiki, e cresceram mais que um grupo controle. Eles não usaram um controle com imposição de mãos placebo, vamos dizer assim. Então eles utilizaram, isso mostra na verdade a cura, né? Então, como era um conceito de cura, eles queriam que crescesse mesmo as bactérias, que as bactérias fossem curadas, vamos dizer assim. Um outro caso, também publicado no Journal of Alternative and Complementary Medicine, foi um relato de caso de um homem de 54 anos que possuía hepatite C e foi tratado aí com dose de interferon e ribavirina, cursando com anemia e neutropenia. Esse caso, eles usaram Reiki e o passe espírita, e é um dos poucos trabalhos que tem passe espírita relacionado na literatura científica, foram usados como tratamento complementar. Foram achadas diferenças estatisticamente significantes, com melhora na contagem dos neutrófilos e medidas de geradores de números randômicos após as sessões terapêuticas. É um relato de caso inicial interessante, mas também não é controlado, não. Então, assim, para mostrar que existem poucos trabalhos realmente utilizando o passe espírita. Entretanto, até o presente momento, nenhum estudo experimental avaliou o passe espírita. Era esse nosso objetivo, né? Como uma modalidade terapêutica mesmo. Os resultados levantam a possibilidade de existir uma diferença entre apenas ter boas ou más intenções e realmente fazer uma conexão espiritual. Então a gente viu que ter a boa intenção acabou tendo diferença do cara ter uma conexão espiritual, o passista, do cara que só tinha a boa intenção. Então, o nosso trabalho mostrou uma diferença entre esses grupos. Um fato que ainda a gente está tentando entender até agora foi que a diferença foi mais marcante quando os passistas foram solicitados a inibir o crescimento bacteriano. Então, quando a gente falou, olha, são bactérias, elas fazem mal para vocês, e aí eles conseguiram inibir o crescimento. Isso não aconteceu quando a gente solicitou para promover o crescimento, que poderia ser esperado. E aí isso nos levou a discutir se a motivação e a concentração foi maior quando solicitado que matassem as bactérias, que aquilo era prejudicial. Então a gente acredita que eles se concentraram mais, que eles tiveram mais intenção naquilo, que eles se conectaram mais com o campo espiritual. Além disso, quando os passistas não tinham nenhuma intenção, então isso foi interessante, porque quando os passistas espíritas não tinham intenção, nada aconteceu. Então as bactérias tiveram crescimentos iguais ao controle normal. Então eles foram controles deles mesmos e, além disso, eles foram comparados com outros grupos. Esses resultados levam também à hipótese de efeitos duradouros, como eu falei, até uma semana do experimento. Obviamente, esse estudo tem limitações, e essas limitações sempre devem ser pontuadas, especialmente em estudos experimentais. Por tratar-se de um estudo experimental, não é possível saber se os mesmos resultados aconteceriam em vivo. A gente não sabe se a gente colocar lá passistas para uma infecção bacteriana em uma pessoa viva, a gente não sabe se vai acontecer isso, se vai inibir o crescimento, né? Existiu uma clara diferença em idade e bem-estar entre os grupos. A gente viu que a idade era mais pronunciada no grupo passista e eles tinham mais bem-estar. A gente não sabe se isso pode ter influenciado esses resultados também. Uma amostra maior poderia revelar outras diferenças estatísticas que não foram constatadas no presente estudo. Será que, na verdade, se a gente pegasse uma amostra maior, a gente conseguiria mostrar que eles conseguem promover o crescimento também? Será que isso daria? A gente não sabe. Talvez estudos futuros possam mostrar isso. Então, como conclusão,
o passe espírita ele foi capaz de inibir o crescimento bacteriano comparado com imposição de mãos com intenção e sem imposição de mãos. Então ele foi diferente dos dois grupos. Mais estudos comparando os diferentes tipos de intenções e tipos de imposição de mãos em culturas de células ou micro-organismos são necessários na literatura médica. Então eu gostaria de agradecer novamente. Deixei essa foto aqui para lembrar, né, que a gente fica enfurnado aqui, mas que existe o mar, né? Então, infelizmente eu estou bem de passagem aqui, a gente chegou faz pouco tempo, não deu nem para curtir muito Alagoas, né? Queria ter tido mais tempo realmente para vir antes, tudo, mas o trabalho chama mais forte, né? E eu gostaria realmente de agradecer a AME por todo o suporte que sempre tem dado ao departamento de pesquisa, aos acadêmicos que também sempre têm dado grande esforço para que as pesquisas sejam possíveis, e especialmente aqui a Santa Casa de São Paulo por ter acreditado no projeto e por ter aberto o departamento de microbiologia de lá. Muito obrigado.